presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital, como redes sociais, aplicativos e jogos eletrônicos. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do mês passado e ficou conhecida como ECA Digital, em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das novidades da lei é a previsão de que a fiscalização e punição sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, entidade da administração pública, que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar o cumprimento da nova legislação por parte das empresas de tecnologias digitais, incluindo redes sociais. Por causa disso, Lula também assinou no mesmo evento uma medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora com novas competências para acompanhamento, a fiscalização e a sanção sobre as obrigações previstas na nova legislação. O texto da medida provisória, que ainda não foi divulgado, amplia o orçamento, cria nova estrutura administrativa, incluindo uma carreira específica de analista de nível superior com novos cargos que serão preenchidos por meio de concurso público da nova agência, que também passa a ser pelas previsões da Lei das Agências Reguladoras. Com validade imediata, a medida provisória que transforma a ANPD em agência reguladora precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Agora sancionado, o ECA Digital passa a ser lei federal 15.211 de 2025. O texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias, como exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, promoção e comercialização de jogos de azar, práticas publicitárias predatórias e enganosas, entre outros crimes. Além disso, a lei prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade dos usuários de redes sociais, o que atualmente é feito basicamente por autodeclaração. A norma ainda disciplina o uso de publicidade, a coleta e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e estabelece regras para jogos eletrônicos, veda a exposição a jogos de azar. O presidente defendeu que a lei coloca o Brasil em uma seleta lista de países que avançaram na criação de dispositivos legais para a proteção de adolescentes no meio digital. Para Lula, é inegável a importância das redes digitais, colaboram com micro e pequenos empreendedores e são alternativa de trabalho para milhões de pessoas, mas que não podem estar acima da lei. Além da sanção da lei que regula direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital e a transformação da ANPD, o presidente Lula também enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional que trata da regulação econômica e concorrencial das grandes empresas de tecnologia. Lula também assinou outra medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços da Data Center no Brasil, o REDATA. O programa faz parte da Política Nacional de Data Centers vinculada à Nova Indústria Brasil e busca impulsionar o crescimento nacional em áreas estratégicas da indústria 4.0, como computação em nuvem, inteligência artificial, smart factories e internet das coisas, ampliando a capacidade brasileira de armazenagem, processamento e gestão de dados. Os incentivos financeiros em 2026 para atrair investimentos são de 5 bilhões e 200 milhões de reais e antecipam benefícios de reforma tributária. A Casa Civil da Presidência da República informou que Lula vetou 3 pontos do ECA Digital. Um deles tira do texto da lei a definição da Agência Nacional de Telecomunicações como entidade responsável pelo cumprimento das decisões judiciais de bloqueio de plataformas e aplicações. Essa previsão passa a constar no decreto que regulamenta a lei, também assinado pelo presidente nesta quarta-feira, e que mantém a Anatel com a mesma atribuição. A mudança, segundo o governo, foi apenas para garantir a competência privativa do Poder Executivo
de encaminhar a estruturação administrativa de suas competências. O outro veto exclui a destinação imediata ao Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente dos recursos auferidos com as multas aplicadas com base na nova lei. A medida foi tomada de acordo com a Casa Civil para respeitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina um lapso de 5 anos para a vinculação de fundos. Mesmo assim, informou a Casa Civil, o governo enviou essa previsão na medida provisória do Redata, destinando as multas ao fundo, desde que respeitado o interstício de 5 anos determinados pelo LDO. O terceiro veto de Lula foi sobre o chamado vacatio legis, para reduzir o tempo de entrada em vigor da nova lei de 1 ano para 6 meses. Após vetar o dispositivo, Lula editou uma medida provisória para definir o prazo de 6 meses, a partir do qual a lei deverá ser cumprida pelas plataformas digitais que atuam no país. Essa medida provisória, que reduz o prazo para a entrada em vigor da nova lei, tem efeito imediato, mas também precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional. Todos os 3 vetos devem ser analisados pelos congressistas, que poderão mantê-los ou derrubá-los. A sanção, com descrição e justificativa dos vetos, será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Já as medidas provisórias e decretos assinados pelo presidente Lula sairão na próxima edição regular do DOU.